One Story, 93. 2 Timóteo. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 1-4. Paulo escreve sua segunda carta ao filho na fé, Timóteo. E esta segunda epístola pastoral é também, em termos de tempo, a 13ª carta de Paulo, e a sua última. Por isso, diferentemente de Timóteo, que se concentra mais em instruções pastorais, esta carta carrega a mensagem final de Paulo, como homem de Deus, que, pela graça de Deus, foi chamado por Cristo Jesus, e viveu o resto de sua vida como seu servo. Una-se a mim nos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Através da mensagem de Paulo, somos mais uma vez lembrados do verdadeiro valor da vida nesta terra, segundo as Escrituras. Paulo começa dizendo a Timóteo: Noite e dia lembro-me constantemente de você em minhas orações, porque se lembra das lágrimas de Timóteo e da fé sincera que vive nele. Então Paulo diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Exorta, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Pelo contrário, una-se a mim nos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Em outras palavras, corra sem cessar pelo Evangelho, assim como eu corri. Uma vida totalmente comprometida com o Evangelho, neste mundo, inevitavelmente incluirá sofrimento. Esse é o caminho. E Paulo declara: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Paulo tem uma convicção clara sobre o chamado de Deus. Ele não foi chamado por causa de algo que tivesse feito. Seu chamado foi inteiramente baseado na graça eterna concedida em Cristo Jesus. Isto é essencial entender. Embora sejamos certamente chamados a dar o nosso melhor nesta vida, os nossos esforços não são a razão do nosso chamado. Paulo diz com clareza: não é pelas obras. Nossos esforços devem fluir do fato de que já fomos chamados com uma santa vocação, não como meio de conquistar esse chamado. Ele continua: agora, porém, ela se manifestou pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Que identidade tão clara! Embora o mundo tenha crucificado Jesus e continue a lançar sofrimento sobre aqueles que o anunciam, Paulo, como um peregrino caminhando para sua pátria eterna, está concluindo a sua corrida. E isto não é motivo de vergonha. Paulo diz que, embora sofra pelo Evangelho de Cristo, não se envergonha, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a fé de alguém que recebeu uma missão. Deus fará. Porque foi Ele quem começou. Com essa fé, Paulo encoraja Timóteo: o que você ouviu de mim, guarde como padrão das sãs palavras. Com fé e amor, em Cristo Jesus, guarde o bom depósito que lhe foi confiado, com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Embora Onesíforo tivesse revigorado Paulo e não se envergonhado dele, chegando até a procurá-lo com dedicação em Roma, todos na Ásia o haviam abandonado. Ainda assim, um servo de Cristo deve prosseguir no caminho, porque é um caminho fixado somente em Jesus Cristo. Une-se a mim nos sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo chama Timóteo de meu filho. Embora Paulo não tivesse filhos biológicos, como homem que entregou toda a sua vida ao Evangelho, ele considerava Timóteo seu filho na fé. E agora, em sua última carta, escreve do fundo do coração: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Participe comigo dos sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo o exorta:
Seja forte na graça de Cristo Jesus e continue a pregar a palavra. Participe dos sofrimentos, como faria um soldado. Mais uma vez, isto significa sofrer sem cessar. Porque sofrer sem cessar significa pregar o Evangelho sem cessar. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Seja como um soldado, focado na missão, e seja como um atleta, que compete segundo as regras. Se quiser receber a coroa da vitória, seja como um lavrador, porque o que semeia com fidelidade é o que há de colher. Isso é natural e justo. Se fomos chamados em Cristo Jesus pelo Deus Todo-Poderoso e Amoroso, então devemos viver vidas dignas desse chamado. Lembre-se de Jesus Cristo. Paulo proclama. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Este é o meu Evangelho. Nas palavras descendente de Davi está contido todo o Antigo Testamento para o ouvinte judeu. E nas palavras ressuscitado dentre os mortos não está apenas a ressurreição de Cristo, mas toda a sua vida, sofrimento, morte e vitória. Paulo chama Timóteo a se lembrar desse Jesus. Embora Paulo sofra e esteja preso como um criminoso por causa do Evangelho, ele declara que a palavra de Deus não está presa. Ele suporta tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E Paulo continua: se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Toda a nossa esperança não está em nós mesmos, mas no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por isso Paulo diz a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Paulo diz a Timóteo: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins comuns. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Não é o material do vaso que mais importa, mas a sua pureza. Por isso o salmista diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Paulo exorta Timóteo: fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O Senhor não olha para a aparência, mas para o coração. E Paulo continua: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas sim ser bondoso para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que voltem à sensatez e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O servo do Senhor deve ser manso, não briguento, paciente, capaz de ensinar e disposto a corrigir com suavidade. Porque aquilo que parece sem esperança para nós ainda pode ser transformado por Deus, em seu tempo e do seu modo. O próprio Paulo é o maior exemplo dessa verdade. Afaste-se dos que negam o poder da piedade. Paulo descreve os tempos terríveis dos últimos dias. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, inconsequentes, orgulhosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. E acrescenta: com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. No tempo de Paulo, a filosofia grega era dominante. A religiosidade exterior muitas vezes não tinha ligação com a vida moral verdadeira. Algumas pessoas, especialmente mulheres influenciadas por essas ideias, amavam aprender,
mas não tinham desejo de obedecer. Por isso Paulo diz: são os que se introduzem sorrateiramente nas casas, se conquistam mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados e levadas por toda espécie de desejos. Estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aprender a palavra de Deus não é apenas um exercício intelectual. É um chamado à obediência e à transformação. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo diz a Timóteo: você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei em Antioquia, Iconio e Listra. Quanto à perseguição, suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Embora Paulo vivesse uma vida cheia do Espírito como servo de Cristo, ele enfrentou perseguições e sofrimentos constantes. Assim como Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os que receberam o reino, os que o carregam em seus corações, enfrentarão perseguições, não apenas do mundo, mas também dentro de si mesmos, ao renunciarem aos prazeres terrenos e negarem a si mesmos. E Paulo declara claramente: de fato, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele continua: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e do qual está convencido. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O povo de Deus não deve seguir o mundo, mas viver de modo que o mundo não consiga vencê-los. Toda a Escritura equipa o povo de Deus para toda boa obra. Na igreja primitiva, a teologia e a doutrina ainda não estavam plenamente estabelecidas. Ainda havia discípulos que tinham seguido Jesus pessoalmente, e aqueles que aprenderam com eles. Mas também havia muitos falsos mestres, e entre eles, os legalistas causavam o maior dano ao Evangelho. Por isso Paulo diz a Timóteo: permaneça naquilo que aprendeu e do qual está convencido, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo não recebeu o Evangelho de nenhum homem, nem lhe foi ensinado. Ele o recebeu por revelação de Jesus Cristo. Embora antes tivesse sido zeloso pela lei, ele passou a entendê-la por meio de Cristo, e pregava apenas a palavra de Deus tornada completa em Cristo. Ele decidiu nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E Paulo declara: desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra. Somente a palavra de Deus é vida. Ela conduz o povo de Deus à salvação, ensina, repreende, corrige e instrui em justiça. Ela os equipa para toda boa obra. Se a palavra de Deus não se tornar vida em nossos corações, nenhuma resolução, nenhum ato de devoção pode nos transformar. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Paulo agora encarrega Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, em vista da sua manifestação e do seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Os resultados não importam. Pregue a palavra. Seja conveniente ou não, esteja sempre pronto. Seja fiel. Continue ensinando. Porque Paulo diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Somente Deus pode abrir corações para ouvir, e somente a sua palavra pode penetrar neles. Mantenha a sobriedade em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista. Paulo continua: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Assim como Jonatas foi até Davi, que fugia de Saul.
não com ajuda prática, mas para fortalecê-lo em Deus. Paulo encoraja Timóteo não com conselhos terrenos, mas com o chamado que ele recebeu. Finalize a tarefa que Deus lhe deu. E Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Este é o fim da jornada de um peregrino. O caminho para casa está próximo. Ele está pronto para o verdadeiro descanso. Há uma coroa de justiça reservada para mim. Ao encerrar esta carta, Paulo escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa coroa não é de ouro ou prata. Não é uma recompensa para comparar ou se orgulhar. A coroa da justiça é o próprio Cristo, nossa vida eterna e justiça perfeita. Nunca devemos nos comparar ou competir, nem mesmo no céu. Do começo ao fim, tudo é graça. No reino de Deus, Jesus Cristo é suficiente. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Paulo pede a Timóteo: traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. João Marcos havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mais tarde, essa questão causou uma forte divergência entre Paulo e Barnabé, levando-os a se separar. Mas agora, no fim de sua vida, Paulo deseja ver Marcos novamente. Ele o chama de útil. Esse é o fruto do ministério de Paulo. Não apenas sinais e maravilhas, mas perdão, reconciliação e restauração. Paulo diz: procure vir depressa ao meu encontro. Demas, que antes fora cooperador, abandonou Paulo por amor ao mundo. Outros foram para diferentes campos missionários, e apenas Lucas permaneceu com ele. E Paulo acrescenta: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Ainda assim, Paulo diz: que isso não lhe seja levado em conta. Por quê? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Paulo está cheio da alegria e da certeza de um homem que caminha para casa. A esperança da vida eterna, inabalável, indestrutível, é dele. E ele termina, não em desespero, mas em adoração. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. A história daqueles que o receberam como Salvador, daqueles que vivem como peregrinos neste mundo, a caminho da verdadeira pátria, continua. Embora a perseguição e o sofrimento nunca cessem nesta vida, eles vivem cada dia como se fosse o último, declarando com suas vidas: a Jesus Cristo seja a glória para todos sempre. Esta é a história de Jesus Cristo. Continua.